Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, só a igreja. Cante só o Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Declara isso mais uma vez. Te louvarei. Aleluias. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Louvado seja o nome do Senhor por mais esta reunião com característica especial na presença dEle. Quem está feliz em Jesus, diga amém. Amém. Quem está feliz de verdade em Jesus, diga amém. Amém. Eu estou feliz, pastor Ricardo. Eu acredito que o senhor também. Sabe por que a felicidade, como já tem sido dita, repetida, ela não nasce em outro lugar que não seja em Deus, né? Nós podemos manifestar alegrias em muitas coisas, mas a felicidade como algo que participa do que nós somos, aquilo que está em nós e que afasta de nós toda amargura e todo sentimento contrário a nos expressarmos a Deus em louvor e em adoração. Esta noite é manifesto em nós a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém, amados? Queridos, nós nesta noite temos um motivo em Deus para esta reunião. E esse motivo traz algumas pessoas aqui que não costumam estar. Pastor Sérgio, pastor Edmundo e outros amados irmãos. Pastor Benê, seja bem-vindo sempre, a quem nós amamos de longa data. E a todos os irmãos que reunidos aqui fazem com que a presença do Senhor seja de verdade algo que tenhamos certeza dela. E o nosso coração se alegra em Deus sempre. Como eu disse, uma noite especial em Deus. Porque nós decidimos que reconhecer algumas coisas em Deus são necessárias, né? Reconhecer em Deus que Deus levanta homens e mulheres para fazer a obra, e levantam homens e mulheres em especial para as nossas vidas, né?
sabemos que cada um de nós participamos do corpo, e essa participação, ela é em Deus uma participação efetiva, porque oramos uns pelos outros, aconselhamos uns aos outros, dividimos uns com os outros aquilo que Deus realiza em nós, e com esta realização de coisas de Deus em nós, nós podemos viver essa edificação. Mas, esta noite nós vamos, na presença de Deus, glorificar a Ele, nos alegrando no aniversário da liderança maior dessa igreja, que é o nosso pastor Ari Osvaldo. Amém? Claro que para a igreja, para a maioria, não é surpresa que esta noite nós iríamos fazer isso. Mas se o pastor Ari permitir, é claro. É permitido, pastor? É permitido. E quando ele faz assim é porque é. Nós vamos pedir, no lugar do testemunho, do testemunho de algo que Deus fez em você e pela sua vida, que algumas pessoas que eu vou citar o nome aqui, venham aqui e deem um testemunho a respeito disso que eu estou dizendo, e sabem do que eu estou dizendo. Então, quero convidar primeiro o pastor Sérgio, que dê uma saudação à igreja e manifeste a sua alegria nesse dia. Amém. Céu da igreja com a paz. Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Quero ler rapidamente um versículo do texto de Salmos, de número 56. Glória a Deus. Salmos de número 56, o verso de número 8. Amém, amados? Salmos de número 56, o verso de número 8 diz assim: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, Salmos 56, verso de número 8. Amém? Vou repetir que o pastor não ouviu direito. Amém? Glória a Deus. Amém? Registra as minhas aflições e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, sabemos que odre não é lugar de se pôr lágrimas, ou pelo menos entendemos assim. O odre o judeu usa para pôr vinho ou para pôr leite. Amém? Nem água é muito comum se pôr em odre. Amém, queridos? Mas o salmista, ele expressa algo que é tremendamente revelador aos nossos corações. Amém? Que as nossas lágrimas são colhidas e colocadas dentro de um odre. E se são colocadas dentro de um odre, amados, é porque elas vão ser bebidas. Amém, queridos? Lamentações, a Bíblia nos diz que Deus se alimenta, em Cânticos diz que Deus se alimenta no jardim. Amém, amados? Então, se nós entendemos que Deus se alimenta, entendemos que também Ele bebe, aleluia, e Ele bebe das lágrimas do seu povo, amém, queridos? Então, isso é tremendo, amados, porque dura coisa é passar por aflições, e dura coisa é derramar lágrimas, queridos, aleluia, mas vão é derramar lágrimas apenas no chão, apenas na terra, apenas no solo, mas derramar lágrimas na presença de Deus tem um sentido diferente, amém, amados? E nós somos bem-aventurados por isso, amém? Já quero registrar, já deixei uma mensagem para ele lá, não sei se ele viu no Face, esse negócio de Face é né? Mas deixei uma mensagem que eu tentei ligar para ele, ele não me atendeu, amém? Deixei uma mensagem lá, amém? E o pastor Ari, amados, o pastor Ari é uma pessoa que eu acredito que toda pessoa que se aproxima do pastor Ari passa a respeitá-lo, né? Passa a respeitá-lo. Um dia nós estávamos juntos e ele me deixou com fome o dia inteiro, né, pastor? Glória a Deus. E no final da tarde ele me arrumou um lanche e eu achei que ele ia dar os 3 lanches para mim, porque a minha fome era para comer os 3, né? E ele dividiu, né? Glória a Deus. Ele dividiu o lanche, amém, queridos? Aleluia. Eu fui embora com a bênção, com fome.
mas fui embora com a minha bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? E nesse dia algo me chamou a atenção e eu não esqueci não, pastor. Nós estávamos no centro de Guarulhos e nós passamos por uma pessoa e aquela pessoa estava ali jogada em uma calçada e ela nos pediu uma esmola, né? Eu lembrei de João, né? De Pedro e de João ali entrando, né? No templo, na porta de Formosa ali. E aquela pessoa pediu, e o pastor entregou uma palavra e orou por aquela pessoa. Isso era tarde, né, pastor? Acho que era tarde, foi à tarde, umas 2 horas da tarde, eu acho, 1 hora, não sei. E oramos ali por aquela pessoa no meio da rua e as pessoas passando, né? E vimos a pessoa receber algo de Deus, né? Além da simples esmola que ela estava querendo, mas ela ser ministrada em Deus. Amém, queridos? E isso é uma coisa que eu guardei comigo. Amém, queridos? Porque muitas pessoas já não param mais, amados. Muitas pessoas só evangelizam no dia de domingo, porque é um trabalho da igreja o evangelismo no domingo. Mas muitas vezes na semana não para no seu tempo, no seu ir e no seu vir, para entregar uma palavra de Deus realmente. Amém, queridos? E era um dia de semana e ele estava resolvendo algumas coisas e estava até meio corrido. E parou um tempo para aquela pessoa e ministrou sobre a vida dela, entregou uma palavra, e foi algo que ficou marcado em mim. Amém, queridos? Mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Continuamos na presença do Senhor e tudo que nós fizermos, dissermos, será com esse olhar para Deus, louvando a Ele, porque é Deus quem faz essas coisas e tem feito na vida do pastor Ari. Amém, amados? Quero convidar também o pastor Edmundo, que representa o pastor Donizete, que viaja, está fora de São Paulo, mas que o pastor Edmundo representa. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para nós também é motivo de grande alegria poder estar aqui hoje juntamente com vocês, comemorando este dia maravilhoso, essa festa gloriosa, que é o aniversário do nosso pastor Ari. Quem era para estar aqui hoje era o pastor Donizete, mas o pastor Donizete, ele está viajando. Ele precisava de descansar, pelo menos uma semana, uns dias, e ele viajou ontem pela manhã, e ontem também eu fiquei sabendo que era para que ele estar aqui, mas ele não poderia estar, e eu nem entrei em contato com ele. E a irmã que nos fez contato, disse que tinha falado com ele, e que ele falou para que eu viesse aqui, representando a igreja do Jardim Cumbica, na pessoa do pastor Donizete. Então o pastor Donizete manda para o pastor Ari um grande abraço, e toda a igreja manda para o pastor Ari um grande abraço, e que Deus o abençoe rica e poderosamente, e que o Senhor dê a ele muitos e muitos anos de vida, para que juntos nós possamos desfrutar e gozar dessa alegria juntamente com a igreja do Senhor. E a igreja de Cumbica manda para o pastor Ari um versículo que está no livro de Isaías, capítulo 60, e o versículo 1, para que o pastor Ari possa estar meditando neste versículo, que será o que o Senhor há de fazer na vida dele a cada dia, como também na vida de todos aqueles que são fiel ao Senhor. E que Deus nos abençoe, e assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Bom, eu privilegiei os que são das nossas congregações, igrejas nossas de fora, mas agora eu quero começar também chamando os da casa. Eu quero começar pelo nosso pastor Geraldo, amém? Em seguida, alguns outros irmãos.
A paz do Senhor para todos, irmão. Falar sobre o pastor Ari, eu poderia falar muitas coisas dele, mas não vou falar não. Meu irmão, eu estou feliz porque estou aqui juntamente com todos os meus irmãos. E o pastor Ari também é um pastor que nós trabalhamos já há muito tempo. Ele, quando que eu quero dizer as coisas para ele já sabe o que eu digo, eles aceitam, porque a experiência de um de Deus, da minha idade, eu acho que qualquer um dos... Se eu falar alguma coisa, irmão, eu estou falando aquilo que de Deus, e estou falando aquilo, é um conselho, porque antigamente os anciões, né? O povo pedia conselho aos anciões, né? E ele dava. Como ele me chama de ancião, né? Fazer o quê? Eu tenho que dar conselho para ele. Estou feliz, ó, porque Deus, ele é bom, irmão. E no meio de vocês aqui, ó, eu me sinto feliz. No meio da igreja, eu sinto feliz. Eu vejo os irmãos aqui, o irmão pode até dizer, esse irmão é tão chato, né? Mas não, eu sou uma pessoa que sou feliz porque estou junto de vocês. Entendeu? E principalmente na presença do meu pastor, né? Porque quando chegou aqui um rapazinho lá da casa de recuperação, né? Ele quase nem subiu aquilo ali. Aí o irmão falou assim, agora vocês cuidem bem desse velhinho. Vai estar assim, né? E vamos cuidar do velhinho. Irmão, estou muito feliz. Eu agradeço a oportunidade, porque estar junto de vocês aqui, e justamente trabalhar no meio do pastor Ari, com o pastor Ricardo, com o pastor Ismael, com o pastor... Estou feliz porque trabalho no meio desses homens, porque são homens de Deus. E quando os homens são de Deus, nós ficamos felizes porque está junto deles, né? Nós aprendemos muito com eles. Deus abençoe, pastor. Deus te dê muitos anos de vida. Logo, logo você está na minha idade. Eu fico perto, fique esperto. Amém. Isso é fé. Amém. Glória a Deus. Irmão Geraldo é um homem de fé. Bom, eu comecei pelo irmão Geraldo, então vou na sequência. Pastor Ismael. É de pessoas, pastor Ismael. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero deixar um texto bíblico para o pastor e para a igreja também. A palavra de Deus fala para a gente ter em honra, né, aqueles que nos ensinam, aqueles que nos pastoreiam. E você sabe que, ou não sei até onde você sabe, como que é a vida de um pastor, né? Ou pelo menos um pastor que esteja à frente do ministério. Porque para mim é extremamente fácil, né? Acaba o culto, eu vou para casa, né? No outro dia, se eu não estou de férias, eu vou trabalhar. Mas o pastor não. Pode ser que ele chegando em casa, ele receba 1, 2, 3 ligações, ou tenha 2, 3, 4, né, já na cola dele, só esperando ele chegar em casa, né, e dali ter que correr por algum lugar, para o outro, e 2, 3 horas da manhã, está voltando e deixando esse tempo, né, gostoso, maravilhoso que podia ter com a família, para poder dar assistência à igreja. Não é fácil, não. Mas também é por isso que Deus colocou o pastor Ari, porque encontrou nele um coração que estivesse disposto a pagar certos preços. E é interessante que Jeremias, ele tem essa revelação de Deus. Nós sabemos já de estudos, né, que a ovelha, ela tem até uma forte intuição nela para obediência, né? A ovelha, beta, essas coisas, né? A ovelhinha natural, ela tem uma tendência muito forte a levar uma vida de obediência, a ouvir a voz do seu pastor, de seguir, né? E é diferente quando a ovelha é ser humano, porque ser humano tem vontade própria, pensa, né? E costuma ouvir muitas vozes.
e nem sempre dá ouvido à voz de quem é pastor. Mas Deus, ele tem um cuidado especial, porque ele diz que ele era o sumo pastor, o pastor verdadeiro, o bom pastor, o que dá a vida pelas ovelhas, né? E Deus falou através de Jeremias, dizendo no capítulo 3, assim: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Nós temos um pastor assim, que nos apacenta com o coração, que sempre busca a direção de Deus, que sempre busca as saídas para a igreja, a direção para a igreja, de forma inteligente. Se nós podemos completar tantos anos, né, com uma igreja com as portas abertas, isso se mantém, né, com o coração em Deus, é não abrindo mão da vontade de Deus, é não abrindo mão do chamado. E é por isso, né, que o pastor, ele pode entrar e pode sair, e as pessoas sempre o estarão abençoando, porque se sentem abençoados por eles, né? Nós todos, de alguma forma, somos fruto do chamado dele, desse amor que ele tem pela obra, desse amor que ele tem pela vontade de Deus, e dessa entrega que ele tem todo dia, né? O pastor podia escolher zilhões de coisas para fazer, mas ele escolheu nos pastorear. Amém? Eu quero dizer para vocês, né? E eu digo para ele também, que é meu irmão, é meu amigo, é companheiro de ministério, né? Você pode ter certeza, nessa igreja, você tem um bom pastor. Amém? Você tem um bom pastor. Isso é o cumprimento de Isaías, capítulo 3. O Senhor disse que daria bons pastores a Israel, mas ele deu um bom pastor para essa igreja. Amém? Te amo, você sabe, né? Um beijo. Deus te abençoe. Amém. Bom, queria também dar oportunidade para que o nosso irmão, também amigo, Eduardo Garcia, presbítero Eduardo Garcia, viesse dar o seu testemunhal. Oi? Não. Amém? Graça e paz. Bom, assim como todos, eu não quero tomar muito tempo. Deixar um texto, meu amigo pastor Ari. Amigo pastor Ari, já de longa data, né? 30 e poucos anos que nós nos conhecemos, né? Desde garoto. E diante daquilo que a gente vinha falando na quinta-feira, né? Tivemos o privilégio de estar aqui e ministrar uma palavra muito rápida, mas algo de grande importância, né? Do caráter dos discípulos de Cristo, e algo que está no nosso coração desde o ano passado, que Deus colocou uma expectativa, uma esperança, um sonho para ser realizado. E eu acredito que, com certeza, talvez nesse ano, né? Talvez não, nesse ano, não tem talvez, é sim ou não. Nesse ano de 2014, vai se começar esse grande trabalho. Eu creio que, pela direção de Deus, do Espírito Santo, através da vida do pastor Ari. Então eu queria deixar esse texto de Miqueias. Só preciso achar. Capítulo 6, lá os profetas menores, né? Um texto que é para o pastor Ari e para toda a igreja, para as nossas vidas, né? Mas em especial para o pastor Ari, daquilo que a gente já vinha falando na quinta-feira, aqui, nessa igreja, né? E essa semana eu continuei lendo
eu pedi para que as pessoas continuassem lendo a respeito sobre este tema. E a gente falou sobre humildade, né? Que nós precisamos. Eu continuei lendo essa semana e eu queria deixar isso para o pastor Ari, né? Meu amigo e irmão em Cristo, como para vocês, né? Para a igreja, que diz assim, lá no versículo 8, Miqueias 6, 8, diz o seguinte: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu digo, pastor Ari, finalzinho, a parte B desse versículo: ande humildemente com o seu Deus. Viu, pastor? Que no seu tempo devido, oportuno, Ele vai te exaltar. Muito mais do que tem te exaltado. Amém? Eu creio. Você crê assim? Porque esta é a vontade de Deus, que aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. E esse versículo diz isto, né? Que nós devemos praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Amém, querido? Deus te abençoe, te conserve assim, né? Tenho aprendido com você algumas coisas, né? No decorrer do tempo, muito mais agora com o meu regresso, depois de 8 anos que eu voltei para este ministério, para esta igreja, caminhando junto, características de uma pessoa que ama a Deus e que anda humildemente. Mas Deus ainda está dizendo assim: continue andando humildemente. Pratique isso na sua vida e que você vai ver quanto Deus vai te exaltar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus pela vida do pastor Ari. Amém, queridos? Amém. Como nosso irmão, que eu vou chamar agora, chegou depois, não vai deixar de ter oportunidade. Então, nosso irmão Hélio, presbítero Hélio, vai... Agora nós vamos caminhar para aquela situação de brevidade, porque temos a palavra e tenho que dar oportunidade ainda para algumas pessoas. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todos estão felizes? Falar do pastor Ari, não tenho nem palavras, né? Quando eu o conheci num velório, engraçado, diz que velório é momento de tristeza, e foi um momento de alegria para mim. Foi um momento de alegria quando eu conheci. E não tenho muitas palavras não, viu, pastor? Só quero dizer para essa igreja, para esse ministério, que o homem que Deus colocou para dirigir o ministério é um homem que é íntegro, capaz de entender o ser humano, capaz de entender as ovelhas que ele comanda, por mais falhas que elas sejam. Todos nós temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, mas temos que louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor Jesus pela vida do pastor Ari, por tudo que ele é nesse ministério. Por tudo, chega até a ficar emocionado, porque a oportunidade que eu tive no ministério Jesus Voltará, só passei por um outro ministério, e assim é de um homem que confiou em mim, que acreditou em mim. E eu louvo a Deus por isso. A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 13, e o versículo 8, somente o versículo 8, que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E nós vemos isso no pastor ali. Ele ama o próximo.
porque estou na frente. Não, quase nem não nos encontramos. Demora. Mas nós temos certeza, o ministério pode ter certeza que Ele ama a cada um de nós. A cada um de vocês. Eu que tive o privilégio de congregar nesta igreja, eu tenho certeza disso. E eu trago a paz dos irmãos lá do Jardim Lídia. Que Deus abençoe sua vida. E muitos anos de vida, viu? Porque ainda tem muito chão para poder caminhar. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não combinei nada, mas eu queria que o Mateus dissesse alguma coisa representando a família. Pode ser, Mateus? Paz do Senhor, igreja. Como todo mundo, obviamente, é motivo de alegria eu estar aqui. Louvo a Deus todo dia mesmo, quando eu oro, eu falo: Deus, obrigado por minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo pai íntegro que eu tenho. E o que eu quero falar é basicamente que dizem que quem conhece a pessoa é a pessoa que convive com ela. E eu louvo a Deus, eu posso dizer isso na presença de Deus, que meu pai é uma pessoa íntegra, é um pastor que serve a Deus. Hoje é difícil falar, não são todos os pastores que dão bom testemunho, mas eu posso dizer que o meu dá, graças a Deus. Nunca presenciei, e se Deus quiser, ou melhor, tenho certeza, nunca vou presenciar isso também, alguém falando dele, porque se falar, está errado isso, né? Eu sei que a oração dele, acho que os irmãos de cinema dele ter dito isso, que o tempo dele na terra é até ele terminar o ministério dele. E se um dia ele pensar em pecar, que Deus recolha ele. E hoje mesmo ele estava em casa conversando com um rapaz do boxe, lá de que ele estava fazendo boxe lá de casa, ele disse assim pro meu pai: minha maior prioridade é construir a vida dos meus filhos, deixar eles bem tranquilos. Daí meu pai disse assim: também, comigo é não só meus filhos, mas também o ministério. Quando eu terminar o ministério, eu quero ir com Cristo. E eu complementei: pai, porque morrer para o Senhor é lucro. Mas é o que Paulo diz. Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou falando, né? Mas basicamente é isso. Amém? Assim como Jesus dava bom testemunho, ele dá testemunho também. Não tem como a gente seguir um pastor que fala, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. E ele vive isso. Amém? As palmas louvem ao Senhor pelo pastor. Amém. Bom, o nosso tempo já vai indo. Eu queria convidar o pastor Benê, que nos honra com a sua presença aqui, para aproveitar essa oportunidade que lhe é concedida para fazer também seu testemunhal. Amém. Obrigado. Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Falar do pastor Ari é chovendo molhado, diz, né? Ditado popular. Mas eu estava olhando, estava ali bem perto do pastor Ari, estava olhando, eu descobri por que é que o pastor Ari tem o cabelo assim, cortado assim, bem rente. Sabe por quê, irmãos? É para não aparecer os cabelos brancos dele. Rapaz, Ari, brincadeira, viu? É que eu não dá mais para fazer isso aí, porque todo mundo já sabe que o meu cabelo está branco, não é? Mas, irmãos, o pastor Ari é uma pessoa muito querida, e eu posso dizer aqui que a nossa querida irmã secretária, o nome da irmã? Vânia, ela não conseguiu falar, nem daria tempo mesmo, de convidar as centenas e milhares de pastores que amam o pastor Ari. Amém? Muitos estão viajando, é uma época de férias, muitos, com certeza, estariam aqui se não estivesse viajando. Mas eu, particularmente, sou um pastor muito amigo do pastor Ari, estamos caminhando juntos em muitos ideais, em muitas propostas. E ser amigo do pastor Ari é uma referência em São Paulo. E outro dia, até brincando, ele estava falando: olha, qualquer problema, aí você fala que é amigo do pastor Ari, está resolvido. E é isso mesmo, é verdade mesmo.
Outro dia o guarda me parou lá na frente e, ei, o que o senhor está fazendo? Eu falei, sou amigo do pastor. Ah, não, pode ir embora, pode ir embora. Brincadeira, irmão. Mas é verdade, é muito bom quando nós podemos, numa data festiva como esta, ouvir palavras que alegram o nosso coração, porque, irmãos, a vida pastoral, a vida como um dirigente de um ministério como este, que o pastor Ari representa, não é fácil, e todos nós sabemos disso, principalmente a família, não é? Sabe do sacrifício, no bom termo, não é? Da renúncia de muitas coisas para atender a igreja, para atender o ministério. E não só isso, o pastor Ari não só atende ao ministério local, mas atende outros ministérios também, que Deus o tem chamado para representar. Então eu posso dizer sem a menor dúvida, de que eu aqui estou representando milhares de pastores, que gostariam de estar aqui para dar um abraço no pastor Ari. Amém, pastor Ari? Amém? E eu quero deixar um versículo na palavra de Deus para o pastor, do Salmo de número 103, versículo 2. E depois o 116, o versículo 12. No 103, 2, pastor, aí está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Amém? Eu sei que na sua jornada de ministério, na sua jornada de vida, Deus tem feito coisas maravilhosas, coisas grandes na sua vida e através da sua vida, na vida de centenas e milhares de pessoas. Eu sei que no seu coração existe ações de graças, não é? Além dos anos de vida que Deus nos dá, mas tudo aquilo que tem acontecido na sua vida é motivo de ações de graças. E no versículo número 12 do Salmo 116, está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Se fizermos uma análise dos anos da sua vida, desde do seu nascimento, da sua conversão, do seu começo na sua vida ministerial, grandes coisas fez o Senhor na sua vida, e eu tenho a certeza absoluta que o seu coração é muito grato a Deus por isso. O Senhor mostra isso pela sua vida, pela sua maneira de ser, pela sua simplicidade, pela sua comunhão, pelo seu amor, pela sua compreensão, e eu sei que a igreja desfruta de tudo isso que eu estou falando. Por isso eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pastor Ari, pela vida da sua família, pela vida do seu ministério, e que esta palavra possa estar sempre no seu coração, na sua vida, que o seu coração possa estar sempre grato a Deus por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito na sua vida, e por aquelas coisas maravilhosas e extraordinárias que o Senhor ainda fará na sua vida e através dela na vida da sua igreja. Amém? Deus abençoe, pastor Ari, Deus abençoe, meus amados irmãos. Amém. Amém. Esse irmão que vocês ouviram agora, eu tinha 14 anos quando eu me converti. Ele pertence, depois ele me corrige, a um ministério chamado Unida, onde a minha família que aceitou a Jesus, eram aproximadamente quase 20 pessoas, foram lá congregar. Eu vi grandes coisas que Deus fez por intermédio da vida do pastor Benê, que sempre foi para mim um referencial de pastor também. Então eu louvo a Deus por encontrá-lo aqui. Bom, irmãos, e nós vamos, já vá tomando a sua oferta em suas mãos. Nós vamos agradecer a Deus por nos beneficiar com esse privilégio de ofertarmos em sua casa. Eu e minha família fazemos isso, eu e minha esposa ofertamos na casa do Senhor e dizimamos. Quando você não me vê entregar a oferta aqui, é porque minha esposa está fazendo isso em meu lugar. E às vezes eu não estou ofertando mesmo, mas eu sou dizimista e ofertante nesta casa. E dizer assim, pastor Ari, a gente costuma falar nos relacionamentos e participando de algumas dinâmicas, tipo assim, fale algo bom e fale algo ruim. Não é? E nós percebemos que nessas situações, o que nós devemos e aprendemos a fazer é que
a respeito das pessoas, nós temos sempre, muito mais coisas boas a dizer do que coisas ruins. Eu quero dizer como pastor nessa igreja a você, que até que o Senhor me leve, eu só posso agradecer por aquilo que Deus manifestou na sua vida ao meu favor. Então, que você guarde isso. Há mais no meu coração gratidão do que qualquer outra coisa. Então, você tomou a oferta em suas mãos? Vamos orar? Em seguida a esta oração, e você participar no dízimo e na oferta, nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Aquilo que Deus reservou para nos comunicar essa noite. Guarde isso no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem abençoado, irá abençoar, irá confirmar, Senhor, que Tu és um Deus pronto a fazer isso. Aos que, ó Pai, neste momento participam, conscientes, ó Senhor, que esta participação sua, de cada um de nós, ela é em função, Senhor, de um Deus amoroso a quem servimos. Então, Senhor, recebe-nos neste momento em que participamos, ó Senhor, nesta contribuição. Recebe, Senhor, recebe porque é em adoração. E que cada um de nós, ó Senhor, em alegria, possa, Senhor, repetidas vezes fazer isso, em nome de Jesus. Participe em nome de Jesus. Pastor Ricardo. Pode ser, irmãos e irmãs. Ainda antes nós fazemos menção de um texto que o Senhor Deus colocou em meu coração. Também quero falar a respeito do pastor Ari e falar, à medida que os irmãos aqui falavam, eu lembrei-me nas circunstâncias nas quais eu me aproximei, na verdade, do Senhor, né? Eu conhecia de vista, né? Meu irmão, minha irmã congregavam aqui. Então, vez ou outra, eu pastoreava, na ocasião, 2 igrejas, e estava bem difícil para mim, estava bem difícil mesmo, estava sobrecarregado. Pregava segunda a sexta e não tinha ninguém para ministrar a minha vida. Vez ou outra eu entrava no meio do povo ali. Quantas vezes eu entrei e saí dessa igreja aqui e ninguém me percebeu, né? Ou ainda nem mesmo me conhecia. E eu me lembro de uma ocasião em que o pastor Ari estava falando a respeito do ministério de Moisés. E teve no meio da ministração uma palavra que me fez muito bem e que se cumpriu na minha vida. Ele falou a respeito de que estava falando a respeito daquele texto em que Moisés se sentia sobrecarregado. E aquela palavra foi para mim. E que o Senhor Deus levantou a Josué, que não se apartava da porta do tabernáculo, e enfim, era um auxiliar. E ele, pelo Espírito de Deus, falou assim: ó, Deus vai levantar uma pessoa para te ajudar. Aquilo me fez bem ao coração, e só Deus sabe do que o que eu estava passando naquele momento. E essa pessoa a quem o Senhor Deus levantou para me ajudar foi o próprio pastor Ari. Passado algum tempo, eu comecei a fazer faculdade, e o rapaz que nos auxiliava lá, pastoreando a igreja em Guarulhos, teve que se ausentar. Ele mudou para Itacoaquecetuba, e eu fazendo faculdade, pastoreando e fazendo faculdade, não dá, né? Então, conversando com os membros da igreja, eu falei: tem lá um pessoal em São Paulo que eu conheço e tal, e tem mais igrejas em Guarulhos aqui. Houve essa aproximação depois do namoro, noivado e casamento, amém? Então hoje lá a igreja é Jesus Voltará, amém? E já concluí a faculdade, graças a Deus. E eu louvo ao Senhor que isso se deve ao fato, porque era assim, irmãos, eu me senti o maior dos pecadores por abandonar a obra do ministério para cuidar dos meus interesses. Era terrível, rapaz. Isso daí não é coisa pequena. Mas eu me senti seguro e confortado, porque eu senti que
a transição, né, de uma denominação para outra foi assim uma coisa muito de Deus, porque houve a adesão total da igreja. Então, quando nós fizemos uma assembleia no domingo pela manhã lá, a votação foi unânime, tá certo? E eu louvo ao Senhor Jesus pela tua vida, pastor. Eu ainda, eu poderia falar algumas coisas, mas deixa eu falar um pouquinho da Bíblia também, tá certo? Amados irmãos, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 13. Ao longo desse dia, esse texto martelou no meu coração, e eu tentei fugir dele, tentei mesmo, mas ele se abriu de uma forma tão forte, que eu entendo que a vontade do Senhor é que nós meditemos a respeito desse texto, e ainda entrando neste lugar, tentando fugir do texto ainda, procurando ainda na memória algum outro texto, queria uma palavra mais assim, sabe, vitória e tal. A irmã que estava orando aqui, abrindo o culto, ela indiretamente citou o versículo que é o ponto-chave dessa mensagem aqui. Eu falei, não tem para onde fugir, que o Senhor fala aos nossos corações. Então, Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, fala a respeito das falibilidades dos projetos humanos. O projeto do homem é falível. Diz assim o texto: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Amém. Pode tomar assento. Começo de ano. Então, há um efeito psicológico, né, na mudança do calendário, de um ano para o outro. As pessoas se enchem de esperança e elas fazem para si mesmas promessas: eu vou emagrecer, ou vou voltar a estudar, ou vou ser mais crente, né, vou ler a Bíblia. Quem fez esse propósito esse ano? Amém, lá. Deus já está falando aqui, mano. Vai nessa tua força e livra Israel. Enfim, é próprio do ser humano sonhar, criar expectativas, traçar metas, alvos, fixar-se em objetivos. Isso foi posto pelo próprio Deus em nossos corações, esta capacidade de projetar com relação ao futuro. Contudo, desde a queda, isso que em nós, e que foi posto por Deus, e é bom, essa capacidade de sonhar, ela foi maculada pelo pecado. Desde então, o nosso coração, que se inclina para aquilo que é contra a vontade de Deus, usa esse potencial humano, que é o potencial de sonhar, não para glorificar a Deus, mas para buscar a glória de si mesmo. Então, o Espírito Santo, quando levou Tiago a escrever estas coisas, falava a respeito da necessidade de se corrigir e de policiar o nosso coração, que vez ou outra quer sonhar independentemente de Deus, quer ser autônomo, independente. E o texto aponta que sonhar sem Deus é se jactar, é se gloriar numa glória que é uma glória que não é glória. Sonhar sem Deus é uma pretensão arrogante, afirma o texto.
Então, para todos nós que aqui estamos, eu creio que o Espírito Santo de Deus quer iluminar o nosso entendimento de tal maneira que nós venhamos sonhar, e sonhar com Deus, submetido à vontade de Deus, reconhecendo quem somos, e que sem Deus nada nós podemos fazer. Amém? É evidente que nós precisamos ser arrojados, pessoas determinadas, pessoas destemidas, pessoas que ousam, pessoas que se atrevem. É evidente que isso é bom. Mas veja, quando todas estas características ou qualidades, que são boas, agem independentemente de Deus, nos põe num caminho não de conquista, mas de ruína e de fracasso. Amém? Então o Espírito Santo, quando leva o Tiago a nos dar este conselho, ele isto faz com o propósito de nos abençoar. Escutem, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos a tal cidade. Lá contrataremos, negociaremos e faremos ali negócios num prazo de 1 ano. E lucraremos, lograremos êxitos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? É como uma neblina que logo se dissipa. Portanto, considerando todas estas coisas, que nós não sabemos o que sucederá amanhã, que não está no nosso poder o conhecer o que o amanhã trará, reconhecendo que nós não temos em nós mesmos condições nem de determinar se amanhã, pela manhã, nós vamos acordar vivos. Não dá para acordar de outro jeito, né? Para acordar tem que estar vivo. Mas veja, eu não posso dizer amanhã estarei vivo. Eu não posso. Porque a minha vida está na mão de Deus. E Deus soberano é. E tudo faz sem nada me consultar. Ele é Deus e eu sou homem. Existe um espírito. Quando eu falo espírito, eu falo de um conceito, um pensamento, está no consciente coletivo já, evangélico, que é algo que se aproxima e já resvala nessa pretensão arrogante da qual o Espírito Santo aqui nos alerta nas Sagradas Escrituras. Este sentimento de autodeterminação, essa pretensão arrogante de determinar hoje o que eu serei amanhã, de sonhar e dar como certo que as coisas assim serão. Por quê? Porque eu determino, porque eu decreto, porque eu profetizo, porque eu declaro, porque eu quero. Ora, essa pretensão é arrogante. Porque o que é a minha vida? É neblina que logo se dissipa. Quem disse isso? Deus disse isso. Está escrito em sua palavra. Deus disse isso. Ora, então, não me é permitido sonhar, ter planos, não me é permitido projetar um bom futuro para mim. Sim, tudo isso te é permitido. Só não é permitido sonhar sem Deus, ou ir além dos limites da nossa condição humana. Quem entendeu isso, diga amém. Essa primeira parte da pregação é para colocar nossos pés no chão, porque por vezes nós, na nossa caminhada de fé, que não é fé, senão uma pretensão arrogante, caminhamos nas nuvens e não temos os pés no chão. E por conta disso mesmo, quando se faz necessário dar um
pulo, um salto para conquistar, a gente não tem terreno firme para tomar o impulso, porque a gente caminha nas nuvens. É necessário, portanto, para conquistar, primeiro colocar os pés no chão. Eu sou homem. Minha vida é frágil, minha capacidade é pouca, o meu conhecimento finito, eu nem mesmo sei o que o amanhã trará, eu não sei o que haverá de suceder na minha vida amanhã pela manhã. Somente Deus conhece o futuro como um fato consumado. Eu, homem como sou, conheço o futuro como algo que potencialmente acontecerá. Ora, irmãos, quem é que já voltou a trabalhar aqui? Diz amém. Então, amanhã pela manhã, o que você vai fazer? O relógio desperta, naquela hora, por você determinada, você se levanta, toma banho, alguns não, escova os dentes rapidinho, toma o seu café, ou toma o café na padaria da esquina, ou toma o café na fábrica, no escritório, e é assim que vai ser o meu amanhã. Talvez não. Amém? Talvez não. Não, eu tenho fé. Pois bem, é bom ter fé. Mas eu tenho fé. Ele é quem tem o poder. Só Deus sabe se de fato as coisas acontecerão conforme você planejou, conforme eu planejei. E diz a palavra de Deus que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente tudo. Vez ou outra nós fazemos planos e apresentamos os nossos planos a Deus. Deus então recebe os nossos planos e os muda totalmente, com o propósito de nos fazer o bem. Amém? Deus pode mudar os seus planos, Ele não precisa da sua autorização para mudá-los. Ele é Deus, e Ele te ama, e Ele quer te fazer bem. Diz a palavra do Senhor que nós, na nossa ação de orar, não sabemos pedir como convém. Por vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar nos nossos deleites. Pretensão arrogante, jactância. Gloriar-se com uma glória que é efêmera, com uma glória que não procede de Deus, com uma glória que tem o seu prazo de validade determinado. Em vez disso, a advertência da palavra de Deus àqueles homens que, de forma tão arrogante, falavam a respeito do futuro. Nós iremos lá, contrataremos, negociaremos, permaneceremos naquela cidade, prazo de 1 ano, e no fim de todo o nosso trabalho, teremos lucro. Há uma censura explícita na palavra de Deus. Não faça isso. Uma jactância, toda jactância semelhante a esta é maligna. Tem a ver com aquele que é o arqui-inimigo de Deus. O maravilhoso de ser criatura, o maravilhoso de ser homem, é não conhecer o amanhã, é não ter certeza de nada. Isso é o que é o maravilhoso. Isto é o que nos faz estar de fato e de verdade em comunhão com Deus. Porque quem conhece o amanhã, quem em si reúne forças para fazer o que bem intenta o seu coração, independentemente de Deus, tornou-se Deus. Quem entendeu isso, diga amém.
E toda jactância semelhante a esta é maligna, tem a ver com Satanás, com aquele que não se vendo e se percebendo dependente de Deus, quis seguir arrogantemente o seu próprio caminho, como quem diz: eu me basto, eu me basto. Irmãos, não permita que Satanás enche o teu coração, porque toda jactância semelhante a esta procede do maligno. Quem entendeu isso diz amém. Ora, então, para que fazer planos? Ora, eu fiz tantos planos. Não, em vez disso aí, vocês deveriam dizer: se vivermos, olha, eu não tenho nem certeza se vai estar vivo, né? Mas eu não estou roubando a fé de ninguém, eu estou colocando uma fé sadia no seu coração, amém? Porque esta fé enferma, tal como se tem propagado através do rádio e da televisão, esta fé enferma, essa injeção de pretensão arrogante, de jactância, essa coisa maligna tem feito o povo de Deus enfermar, tornar-se doente. Então nós vemos pessoas que elas abrem a camisa e tem o S do super-homem assim, e elas dizem para o alto e avante, e elas pensam que vão voar, e elas se arrebentam. Ora, onde estão as promessas de Deus? Mas muito das promessas de Deus, interpretadas pela boca do maligno, se assemelham àquela palavra dita a Jesus quando ele estava no pináculo do templo. Palavra dita por Satanás, citação bíblica, né? Salmo 91. O diabo citando a Bíblia para Jesus. Se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. Ele te sustentará nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Então, se você pular, e se essa palavra te diz respeito, você não se esborracha lá embaixo, porque os anjos de Deus vêm e te apanham. Quem entendeu isso? Diz amém. Aí Jesus se vira para ele e fala assim: isso aí é uma pretensão arrogante. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, ela deve ser entendida dentro do seu contexto. A Bíblia, ela tem um ensinamento geral, um ensino geral, que não pode fugir nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não podemos pender para a incredulidade e nem para o fanatismo. A nossa fé é bíblica. E a fé bíblica ordena que você e eu, em vez de nos comportarmos com essas pessoas arrogantes que fazem planos à revelia de Deus, nós devemos nos portar assim: se vivermos, e se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Quem entendeu diz amém. Lê de novo o Novo Testamento e presta atenção. Os servos de Deus dizendo: se for a vontade do Senhor, se o Senhor me fornecer boa ocasião, irei até vós que estáis aí em Roma. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele não tinha no coração essa presunção: eu faço o que eu quiser, porque eu tenho fé para fazer. Não, ele tem fé, ele depende de Deus, ele faz planos, e ele diz: se o Senhor quiser, se o Senhor proporcionar, se o Senhor me conceder, eu isto farei, eu aquilo farei. Quem entendeu diz amém. E se o Senhor quiser mudar os teus planos? E se o Senhor quiser mudar totalmente os meus planos? Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, ele nos auxilia na difícil tarefa de orar.
Porque nós não sabemos orar e pedir como convém, como é direito. Por isso o Espírito Santo nos auxilia nessa nossa fraqueza. Que fraqueza? Essa nossa incapacidade de orar corretamente e pedir corretamente, segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza e por nós intercede sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quem entendeu diz amém. Então, Senhor, diante de Ti está o meu plano, o meu projeto. É isso que eu quero. Todavia, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha. Isso não é falta de fé, isso é fé bíblica. Só 3 acreditam que isso é fé bíblica. É porque, sabe por quê? É porque já há muito tempo se tem ensinado que, se no final da oração a pessoa diz: se for tua vontade, Senhor. Ah, então você não está crendo. Sim, eu estou crendo. Estou crendo além do que talvez você esteja me pedindo para crer. Eu estou crendo que, se a vontade de Deus é outra, que não essa por mim apresentada na oração, ora, que caia por terra o meu pedido, que se estabeleça a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Eu não sei pedir, eu não sei orar, e graças a Deus que Ele não responde todas as minhas orações. Louva, obrigado, Senhor, porque o Senhor não responde todas as orações que eu faço. Porque se assim fosse, talvez eu traria destruição para a minha própria vida. Porque se tudo que eu desejo se concretizasse no outro dia, irmãos, irmãs, talvez eu não estivesse hoje neste púlpito pregando a palavra de Deus e estimulando que você venha depender de Deus. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, sem que dele eu beba. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Quem foi que fez essa oração? O Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Imitemos ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, se estabeleça a tua vontade. Reina sobre mim, meu Senhor. Eu faço o plano. O Senhor sabe qual é o desejo do meu coração. Eu apresento diante de Ti o meu projeto para 2014. Se todavia, Senhor, ó meu Senhor, Tua vontade é outra, reina, Senhor. Reina, eu me rendo a Ti. Cumpra-se a Tua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dar uma olhadinha também em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Vamos lá. Porque esse Provérbios capítulo 16, versículo 1 ao 3, vai nos falar também a respeito disso. Capítulo 16, versículo 1. Diz assim: todos encontraram? O que está escrito aí? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios... Veja, quem é que está no controle? Quem é que está no trono? Quem é que dirige a minha vida? Quem é que dirige a tua vida? Ao nosso coração compete sonhar. Não é errado fazer planos, traçar metas. Não é errado sonhar. Eu quero chegar. Não é errado. Mas a resposta certa não vem da minha boca nem da sua boca. Vem da boca do Senhor. Versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Então, o primeiro versículo é o seguinte: olha, se ponha no seu lugar. Você é homem, o seu coração sonha, mas a resposta da boca vem do Senhor. A resposta certa,
o fato consumado. Depende da ação de Deus. Aí o versículo 2 diz: olha, todo o caminho do homem é puro aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor vai além da nossa percepção. Às vezes a gente planeja e diz: este caminho para mim é bom, mas a percepção do Senhor é plena, é ampla. Vai além da minha capacidade, da tua capacidade de perceber. Este caminho é puro aos meus olhos, mas o Senhor é quem pesa os espíritos. O Senhor sabe se aquilo de fato é uma intenção pura, que me trará bênção, ou se existe lá naquele plano uma pontinha de arrogância, que me fará, no final deste caminho, estar distante do Senhor. Então, o versículo 3 é a resposta. Se o versículo 1 aponta esta questão, o 2 faz o diagnóstico correto, o 3 é a solução. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus planos, os teus sonhos, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Veja, portanto, o desafio aqui nesta noite é alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. E entender, orei, e orei com fé. Ora, tudo que pedires ao Pai em meu nome crendo, recebereis, disse Jesus. Então, não tem o que dar errado. Não tem outro... A questão é, esse versículo está associado a outros inúmeros versículos. Amém? Então, a oração que você fez com fé foi válida, mas talvez ela não vai trazer a resposta tal como você apresentou diante de Deus. Senhor, a solução é essa, faz isso, 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 e está tudo resolvido, e está bom para mim. Mas o Espírito Santo, que nos auxilia no momento em que nós evidenciamos a nossa fraqueza, eita, mas não sabe pedir, não sabe orar. Não é essa a vontade de Deus? Então, Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele conserta a nossa oração. Está entendendo isso, irmãos? Uma vez, tem um pregador chamado Spurgeon, né? Charles Spurgeon, bem famosão. Já morreu, já faz tempo, tá? Mas ele era tão bom que o pessoal ainda estuda bastante as pregações dele. Aí então, uma senhora muito simples, analfabeta, que não dominava a norma culta da língua inglesa, chegou no seu Spurgeon e falou assim: Sr. Spurgeon, eu preciso mandar uma carta para a autoridade tal, não me lembro se era o juiz, se era o prefeito, mas ela naquela carta fazia uma petição de algo que era uma causa justa. Mas só que ela não tinha a capacidade de escrever. Ela foi até o Spurgeon, que era um cara assim, que dominava a língua como ninguém. Ele tinha uma habilidade muito grande com as palavras. E ela então, com a dificuldade que ela tinha de se expressar, falou: olha, a questão é essa, é assim, assim, assim. Ele entendeu, e tendo entendido a ideia central, escreveu uma carta maravilhosa e a endereçou à autoridade competente, colocando ali também o seu nome como intercessor daquela mulher. E houve resposta para ela. Amém? Assim é o Espírito Santo conosco. A gente ora e fala um monte de coisa, e se contradiz, e a gente não sabe pedir conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo olha, entende e chega diante do Pai, e Ele quer ver o nome de Jesus, o teu amado Filho, glorificado na vida dele. É isso que Ele quer. Ele não quer glória para si, Ele quer glória para o teu nome, Pai. Então, se o Senhor conceder isso, Ele fará bom uso desta bênção, sobretudo para glorificar o seu nome. Então, há a resposta, amém?
Graças a Deus. Um exemplo ainda bíblico a respeito de pessoas que fazem planos, de uma pessoa que fez plano, mas o seu plano foi frustrado. Por quem? Por Deus. A palavra do Senhor diz na fase final do reinado de Davi, servo do Senhor, homem segundo o coração de Deus. Na fase final do seu reinado, depois dele fazer um grande palácio para si mesmo, ele olha e o seu coração pesa, porque a arca de Deus, que era símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo, habitava numa tenda. Algo sem nenhum... Não tinha nada de especial naquela tenda. E ele disse consigo mesmo, puxa, eu, rei, habito num templo, mas aquele que é o rei verdadeiro, o rei dos reis, habita, por assim dizer, numa tenda. Não, eu vou fazer um grande templo para o meu Deus. E ele começa a reunir ouro, prata e cobre, ferro e madeira, e o seu coração se propõe a fazer um grande palácio para Deus. Aí Deus vem a ele e diz assim, não é você quem vai construir o templo. Sua mão está cheia de sangue, você foi um homem de guerra. Teu filho fará isso. E ele preparou o ambiente, reunindo ainda tudo que era necessário, e Salomão, filho de Davi, foi quem edificou casa ao Senhor. Irmãos, irmãs, existem sonhos e projetos que são pessoais. Eu tenho alguns projetos pessoais. E graças a Deus, já alguns aí já estão engatilhados. Aí, posso dar um testemunho? Você ainda aguenta? Aí então, terminei a faculdade. Depois que você terminar a faculdade, o que você quer? Férias, né? Misericórdia. Trabalhar e estudar não é de Deus não, irmãos. É ou uma coisa ou outra. Então, você que é jovem aí, tem a oportunidade, vai, estuda mesmo. Bom, terminei a faculdade e daí logo veio o concurso público. Né? Aí eu falei, se eu tiver que trabalhar, que seja, né, como um funcionário realmente do Estado e tal, né, exercer essa função, a função de docente. Aí então, a minha esposa e eu oramos, porque tem aquilo no coração, né? Tem um ministério, mas tem também que trabalhar para ganhar dinheiro, né? Para levantar os muros, né? Que eu já comprei o terreno, agora só falta os muros, a laje e depois o azulejo, né? Tem que trabalhar. Dobramos os joelhos e oramos, Senhor, está aí o concurso público. Que a sua vontade seja feita. Mais do que eu, a Juliana orou assim. Senhor, se for para ir dar aula, então que ele passe. Se não, não deixa ele passar. Não deixa ele passar. Não deixa. Amarrou assim, não deixa ele passar. Se não for para ir, Senhor, o Senhor sabe o que é o melhor. Senhor, mas não deixa. Vai, Senhor, mas só se for da tua vontade. É assim mesmo, irmãos. Se for a vontade, não é assim, não, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Não, é se for a vontade de Deus. Então fui, fiz a inscrição, passou alguns dias, aí minha mãe, só é com você, Ricardo. Vinha uma pessoa aqui na porta, e ela te perguntava e você respondia, e perguntava e você respondia, e perguntava e você respondia rápido assim. Aí depois a pessoa virava para mim e falava, puxa, parabéns, seu filho respondeu tudo. Aí eu falei, passei. Passei. Até comprei um livro lá para ler. Mas aí eu ficava assim, meio que vendo no YouTube, né? Alguns vídeos assim, da minha predileção, assim, ou conferência teológica, ou coisa de história, comunismo e capitalismo, algumas coisas assim, que não tinha nada a ver. E a Juliana me dizia, vai estudar, estuda. Eu falei, Ju, se eu não passar, eu vou ficar quietinho, mas se eu passar, eu vou esfregar na sua cara. E não estudei. Não estudei. Aí,
Passei na objetiva, passei na discursiva e acabou. Está tudo certo. Por quê, irmãos? Porque foi Deus quem proporcionou isso. Foi Deus que dirigiu todas as coisas. Foi Deus que... Então, você tem planos. Você almeja algo. Você tem desejo de... Eu quero chegar lá. Te é lícito fazer todos esses planos. Mas dependa de Deus. Se ponha debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo te exaltará. Não bate no peito e diz, não, é no peito da raça, isso é comigo, eu resolvo. Não, dependa de Deus. Faça você a sua parte. É evidente, eu digo aqui, né? Até num tom jocoso, né? Estou fazendo piada, eu não estudei. O correto não é não estudar. O correto é estudar. Só que eu fiz o meu curso direitinho. Foram 3 anos, certo? Estudando realmente, tá certo? Pois fiz a prova e passei. Não foi por acaso. Estava no meu domínio, aquelas questões que ali está. Mas na providência de Deus, eu li tudo que estava lá e comparei uma coisa com outra. E Deus me deu graça, Deus me deu saúde. Então, de um lado eu trabalhei, do outro lado Deus me abençoou. E o meu plano cruzou-se com a soberana vontade de Deus. E o nome disso é bênção. Amém? Então, planeje, projete, sonhe, mas não seja arrogante. Não seja arrogante. Dependa de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, te exaltará. Vamos ficar em pé por um momento? Você acredita em profecia? Acredita em profecia? Vou te dar uma profecia mesmo. Eu ouvi Deus falar e vou te falar algo, tá certo? Amém? Por que Deus nos falou desta forma hoje? Por que Deus nos falou a respeito dessas coisas? Sabe por quê? Porque Ele quer realizar sonhos. Porque Ele quer te levar até o local que o seu coração almeja, deseja. Porque Ele quer, de fato, criar uma perspectiva nova para você. Ele quer te abençoar. Contudo, talvez entre você e a bênção do Senhor esteja essa sua pretensão arrogante. Não, eu sei qual é a melhor hora, eu sei qual é a melhor forma, eu sei o tempo e o modo. A Bíblia diz que o sábio sabe o tempo e o modo. Eu digo para você, ele é sábio, ele sabe o tempo e o modo. Você e eu, não. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Deus vai fazer algo de bom para você. Deus vai fazer algo muito bom para você. Só abre o seu coração e diz para Ele, Deus, Senhor, realmente, eu não estou com a bola toda. Senhor, em certa medida, eu estou como que me comparando a estas pessoas que dizem, amanhã irei a tal cidade, vou ficar 1 ano, vou investir e vou lucrar. Deus, tem misericórdia. Eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou homem. A minha vida é como uma neblina que logo se dissipa. Eu dependo de Ti, meu Deus. O meu coração faz planos, mas somente da Tua boca vem a resposta certa. Somente o Senhor conhece o amanhã de forma factual, concreta. Ó meu Senhor, eu projeto o meu amanhã, eu olho para o futuro, mas tudo isso é um conhecimento potencial. Somente o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe. Aleluia. Então se alegre, porque se algo está demorando, se alegre. Se alegre e confie no Senhor. Aleluia. Algo, aleluia. A Bíblia diz assim, que o desejo adiado faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Algo na sua vida foi postergado, foi posto para o futuro mais adiante, e o seu coração adoeceu, você se entristeceu,
mas Deus sabe o tempo certo. Então glorifique ao Senhor, Ele reina. Aleluia, aleluia. Tua vida está no controle dEle. Vem no tempo certo. Não virá antes, não virá depois. Ele prepara o caminho, Ele é Deus. Ele é bom, Ele te ama, Ele cuida de você. Então, seja sarado o teu coração, pois aleluia, o seu desejo será cumprido no tempo de Deus. Deseje o tempo de Deus, deseje o modo de Deus, deseje a forma de Deus, deseje o que Deus fará. Aleluia, aleluia, aleluia. Não sonhe sem Deus, não intente fazer nada sem Deus, dependa de Deus, porque Ele não só te concederá vida, mas também fará cumprir o desejo do teu coração, e o santo nome do Senhor haverá de ser glorificado. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, em nome de Jesus, levante as mãos, comece a glorificar e adorar ao Senhor. Graças a Deus, porque se isso viesse do seu tempo, te traria sofrimento, te traria dano, prejuízo, não te traria alegria se viesse antes, não, se fosse do jeito que você planejou, aleluia, não te serviria. Deus tem um plano maior, Deus tem um plano melhor, aleluia. O caminho do Senhor é mais alto do que o teu caminho, o pensamento do Senhor é mais alto do que o teu pensamento. Ele te ama. Sinta-se agora abraçado pelo Senhor, sinta-se agora abraçado pelo Senhor, se humilhe na presença do Deus Todo-Poderoso e se alegre em Deus, se alegre no Senhor, aleluia, graças a Deus, graças a Deus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus. Abraão recebeu uma promessa de Sara, tua esposa: eu vou te dar um filho, aleluia, e a promessa parecia que não cumpria, até que um dia Abraão recebeu a visita do próprio Deus, na companhia de 2 dos seus anjos, e Deus disse: no tempo determinado, daqui a 1 ano eu virei, e Sara, tua esposa, terá um filho. Graças a Deus, é no tempo certo, é na hora certa. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor. Cumpra-se a tua vontade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Graças a Deus. Bendito seja. Aleluia. Louvado seja o teu santo e eterno nome, Senhor. Bendito seja o teu santo e eterno nome, Pai. Amados irmãos, nós vamos fazer rapidamente algumas coisas ainda. Mas antes de nós irmos para o que eu intento fazer, eu queria perguntar a você que entrou nesta casa de oração esta noite. Você que ouviu a palavra do Senhor e recebeu ela no seu coração. Você que não conhece ao Senhor, ainda não o recebeu como seu Salvador, suficiente Salvador, e quer fazer isso agora, levante a sua mão. Levante a sua mão comigo, para que nós oremos por você, para que a partir de hoje a sua vida seja mudada neste relacionamento seu com Deus. Há alguém em nosso meio que deseja fazer isso? Se afastou e quer se reconciliar? Há alguém em nosso meio que deseja essa oração? Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós temos aqui um pedido de oração pela vida do nosso irmão Jaciro, esposo da nossa irmã Graça. Está internado, tem sofrido bastante com a sua enfermidade, e nós cremos que o Deus que nos conhece e cuida de cada um de nós, a sua igreja orando, Deus pode sim alcançar esta vida e trazer para ele resposta. Todos creem nisso? Vamos orar pelo nosso irmão Jaciro? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, a vida do nosso irmão Jaciro, que tem, Senhor, por esses dias, ao Senhor, passado
muitas agonias, muitos sofrimentos. O Senhor sabe, Senhor, que Ele na carne sente isso, mas Ele é Teu Filho, Pai. Ele é Teu Filho, Senhor, e nós queremos apresentá-lo, Senhor, a Ti nesta oração, para que o Senhor, ó Pai, esteja trazendo resposta de conforto, esteja, Senhor, ó Deus, ouvindo-nos agora, para que Ele, Senhor, esteja, ó Pai, recebendo de Ti, ó Pai, o sustento, esteja recebendo de Ti, Senhor, ó Pai amado, ó Deus, o erguer-se desta situação. Cuida dele, Senhor, cuida da irmã Graça, cuida desta família, Senhor, alcança, Senhor, a ele, neste momento, Senhor, de dor, neste momento de dificuldade, Senhor, Tu o conheces, Tu o sabes, ó Pai, e em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, amém. Sente-se, amado, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Ari Oswaldo, amém. Ele nos falará alguma coisa para encerrar o culto, mas eu queria que nós, Igreja do Senhor, estejamos fazendo esta oração especial por ele. Todos nós temos muitas coisas para dizer a respeito de tantas coisas, sobre igreja, sobre ministério, sobre o que nós gostaríamos disso, daquilo, mas só ele sabe, o pastor Ari sabe, o quanto é difícil estar adiante de uma responsabilidade que é conduzir um povo na presença de Deus. Eu queria que você soubesse no seu coração o quanto isso é uma grande responsabilidade. E que você ficasse de pé. Eu convido os nossos irmãos dirigentes e obreiros que viesse aqui à frente, tomasse esse lugar aqui da frente, ó. O pastor Ari vai permanecer aqui. Fizesse aqui, ó, de frente aqui para o púlpito. Eu gostaria de convidar o pastor Benê que viesse aqui. Eu gostaria que o pastor Ari permanecesse de pé, só por uma questão da igreja, neste momento, poder ver. E participar também disso. Não é só apenas assistir, mas participar. Eu queria que você, sentado, estendesse as suas mãos em direção a este altar. E queria convidar aos pastores e obreiros que aqui estão, que também estendessem as mãos agora. Pastor Benê, por favor, vem aqui, ó. Quero dar essa honra ao Senhor. Faça esta oração. Nós oraremos junto com o Senhor. Amém. Querido Deus, Pai eterno, celestial, soberano das nossas vidas, da Tua igreja estabelecida na terra, queremos Te dar graças, ó Deus, neste momento, pela vida do Teu servo pastor Ari, e juntamente com ele, Senhor, Te pedimos a Tua bênção extensiva à sua esposa, aos seus filhos, a esta igreja que ele ama e que o ama, aos obreiros aqui presentes e aqueles que estão ausentes, aqueles, ó Pai, que têm sido ministrados pelo Teu servo, que têm sido formados, ó Deus, para o ministério santo da Tua palavra. Deus, eu Te louvo e Te glorifico pela vida do Teu servo, por aquilo que ele representa, Senhor, para todos nós, pelo seu testemunho, pelo seu caráter, pela sua fé, pela sua mão amiga, pelo seu conselho, pelo seu dinamismo, pela sua fé, encorajando e sendo encorajado, Senhor, por aqueles que estão ao seu lado. Obrigado, Senhor, por esta vida preciosa, que o Senhor possa acrescentar muitos e muitos anos na sua existência, e todos estes, ó Pai, ele possa estar na Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome, e Te servindo com alegria, como Ele tem feito até o dia de hoje, e assim fará, Senhor, todos os dias da sua vida, porque o Senhor é o Senhor da vida do Teu servo, Pai. Guarda-o, ó Deus, no Teu santo caminho, livra-o de todo perigo, livra-o de todo mal, e acrescenta, Senhor, a cada dia na sua vida bênçãos físicas, espirituais, materiais, e que ele possa usufruir
todas as bênçãos que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, ao lado da sua família e ao lado da sua igreja. E sobre ele, Pai, agora unimos irmanados na mesma fé, e como ministro da tua palavra, e pela honra que o Senhor me dá de interceder junto a ti, te agradecer pela sua vida, eu impetro sobre a vida dele a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E todo o povo de Deus diga amém, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Meu amado pastor. Glória a Deus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Eu passo tudo a Deus, porque nós dependemos de Deus, somos necessitados de Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, eu louvo a Deus. Hoje eu fui para a cidade com o Bruno, e eu dizia assim, eu só não saio de São Paulo por causa da igreja. E falei isso para o senhor Arlindo. Falei isso para o senhor também na mesa, senhor Arlindo? Falei? Dá um sinal com a mão. Obrigado, senhor Arlindo. E por causa da igreja. Mas eu quero dizer que pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Que nós queremos servir ao Senhor e cumprir o ministério que o Senhor nos confiou, e fazer isso com muito temor, para a glória e honra do nome dEle. Amém, irmãos? Então nós passamos esse culto, nós passamos entregando tudo nas mãos do nosso Deus, que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado. Amém? Fique em pé então, vamos agradecer ao Senhor, já por esta noite, agradecer a Deus pela vida do presbítero Ailton, do Saulo, amém? A vida do Tiago, filho do pastor, filho da Naia, sobrinho do pastor Joel. Agradecer a Deus pela vida de todo o irmão presbítero Luiz Antônio, a vida de todos os irmãos que cooperam nesta noite. Amém? Oremos e agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa noite. Rendemos-te graças, te louvamos, te adoramos por tudo que proporcionou nesta noite, este culto para a glória e para a honra e para louvor do teu nome. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos dispensadas a nós, pela tua boa palavra que nos deste nesta noite. E permanecemos e confiamos, ó Deus, na tua palavra, Senhor. Agora nos leva sobre o teu olhar, sobre a tua paz, sobre a tua alegria, sobre o gozo do teu Espírito. E o teu nome seja glorificado. Oramos, te agradecemos, sim, Pai, Filho e Espírito de Deus. Amém. Faço convite ao pastor Geraldo para ele dar bênção apostólica. O ancião. Amém. Irmão, faça assim. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, que permaneça em cada um, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz, amém. Olha, irmão, tem bolo lá embaixo, é? Tem? Viu, irmão? Não vou embora não, porque tem bolo lá embaixo, hein? Porque os clientes gostam de bolo, não gostam? Vamos comer um bolo lá embaixo. Pastor Ricardo.